pensar em um texto com vocês, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos teus olhos fazer. Você pode dizer amém por essa palavra? Senhor, nós te damos honra, glória. Senhor, se faça presente neste lugar, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, como o Senhor também já se manifestou desde o louvor. Meu amigo Espírito Santo, fale aos nossos corações de uma maneira específica, e que possamos sair daqui, ó Pai, abençoado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o texto de Jeremias, capítulo 18, é um texto muito conhecido entre nós, um texto muito pregado, um texto que nós usamos nesse contexto evangelístico. Todos nós conhecemos a vida de Jeremias, Jeremias nascido na terra de Anatote. Para muitos ele seria sacerdote, mas o Senhor liberou uma palavra sobre ele dizendo: antes que você formasse no ventre, eu te escolhi, te separei, te dei como profeta às nações. Então a gente vê Deus mudando a linhagem do profeta Jeremias desde quando ele estava no ventre. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos algo comum em nossas saudações como igreja. Talvez muitos que entraram por essa porta saudou algum irmão desse estilo: paz do Senhor, vaso. Que bom você estar aqui, vaso. E é um termo muito interessante para que nós possamos pensar nessa noite, porque o vaso, ele é algo frágil. O vaso, ele é algo que nós colocamos em um lugar para ser decorado. Em contrapartida, a gente encontra no nosso meio cristão esse termo: vaso de honra, vaso de glória, vaso que Deus vai usar. E Paulo, ele usa essa simbologia dizendo que nós somos um vaso de barro, mas que nós carregamos um tesouro chamado Palavra de Deus, chamado Evangelho. E ser comparado como um vaso revela muitas coisas sobre nós. Primeiro, revela as nossas fragilidades, e ao mesmo tempo revela a graça de Deus que nos escolheu segundo o seu propósito. O que você precisa compreender é que quando nós olhamos para a criação de todas as coisas, o Senhor, ele vai criar o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então no homem há características de Deus. No homem existem coisas que o próprio Deus liberou sobre ele. Então ser comparado como vaso também nos revela que a graça de Deus nos escolheu para um propósito. O texto que lemos revela justamente essa mensagem figurativa, aonde Israel representa o vaso e Deus representa o oleiro. Contextualizando o texto que lemos, nós sabemos que Israel é uma nação escolhida por Deus. Israel é uma nação que o Senhor tem um propósito específico para ele. Só que em um determinado tempo da história de Israel, ele vai se afastar da presença de Deus.
Israel vai criar para si alguns ídolos. E o Senhor, olhando toda essa movimentação, Israel caminhando os seus próprios passos, Israel criando os seus próprios planos, Israel quebrando princípios, Israel vivendo ciclos de quedas e de quebras. O Senhor então vai permitir que Israel passe por uma privação. Israel não quer ouvir a Deus. A mensagem era anunciada. Israel trancava o seu coração, fazendo com que os seus corações permanecessem endurecidos. Um coração distante do Senhor. Então Deus permite que consequências pudessem vir sobre a nação de Israel. Todos nós sabemos que Israel vai passar um período na Babilônia. Ele vai ser totalmente castigado, vamos dizer assim. Vai passar momentos complicados, dias terríveis. Diz o texto que quando Nabucodonosor invade Judá, ele queima as portas de Jerusalém, ele derruba os muros. O salmista, no capítulo 137, ele vai narrar algo muito interessante. Aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, só que como nós vamos entoar, cantar em uma terra estranha? No salgueiro nós penduramos as nossas harpas, não tem mais adoração. Então perceba, um povo que outrora adorava, um povo que outrora estava em Sião, um povo que outrora tinha liberdade para adorar a Deus, agora está vivendo uma privação. Não tem como adorar, não tem como experimentar aquilo que nós experimentamos no louvor. Então estamos olhando para uma nação cuja sua devoção foi perdida. Só que agora o trabalhar de Deus com Israel não é um trabalhar para matar Israel, mas é fazer com que Israel entendesse a sua origem. É para fazer Israel entender que eles tinham uma identidade. É para fazer Israel entender que, como um oleiro trabalhando, Deus iria remodelar Israel e iria restaurar Israel como nação. Então o processo na olaria se dá nisso. Um Israel quebrado, nas mãos de um Deus restaurador e que por fim ganha uma nova forma. A mensagem de Deus para a nossa vida nesta noite é essa. Estamos nas mãos de um Deus que é restaurador. Um Deus que mesmo eu e você estando quebrado, Ele é capaz de fazer com que eu e você ganhemos uma nova forma. É por isso que eu creio na noite deste dia, que Deus, Ele há de te restaurar. Mas antes da restauração, Ele precisa nos remodelar. Ele precisa que eu e você se entregamos à roda para que Ele possa trabalhar. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: irmão, a restauração só acontece quando você se entrega. O versículo 1 e 2, olha o que o texto diz. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus, Ele a fim de manifestar o teu favor para com Israel, Ele vai entregar uma mensagem ao profeta Jeremias. Deus ordena: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei você ouvir as minhas palavras. Quando nós colocamos os olhos de forma rápida no texto, a gente parece que percebe algo meio sem sentido, algo meio sem lógica. O Senhor já está comunicando ao profeta. Só que agora Deus está dizendo: eu preciso que você desça até a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Mas o que nós precisamos entender com esse verso é que existem diferentes formas de o Senhor falar, do Senhor se manifestar. E é interessante que Deus aqui leva o profeta à olaria para mostrar a real condição de Israel. Jeremias, ele só recebe a palavra completa quando ele se movimenta até a casa do oleiro. Na casa do oleiro era o lugar onde o Senhor iria tratar com Israel e iria mostrar a Jeremias a real condição dessa nação. E cá para nós,
Há coisas que Deus, Ele quer nos mostrar. Há coisas que Deus, Ele quer nos revelar. Mas se eu e você não estiver no lugar certo, nós pensaremos que algumas coisas que Deus falou ao nosso respeito não faz sentido algum. Não faz sentido caminhar até a olaria. Não faz sentido caminhar até a igreja. Não faz sentido acreditar que a mensagem de Deus, ela é capaz de nos restaurar. A verdade é que há curas, transformações, há mudanças que só acontecem quando eu e você decidimos ir para o lugar que o Senhor disse: vai, porque lá eu quero falar com você, eu quero tratar com você, eu quero ministrar a tua alma e o teu espírito. Então, se a gente não desce a casa do oleiro, para nós, a gente não consegue ver a nossa real condição. Se a gente não desce a casa do oleiro, a gente pensa que está tudo bem, mas quando na verdade, se a gente parar para pensar direitinho, a nossa devoção já se foi, a nossa vida de oração já se foi, a nossa vida espiritual já se foi. Mas é quando nós descemos a casa do oleiro, o oleiro ele começa a mostrar as nossas deficiências e começa a dizer: a sua deficiência não impede que a minha graça opere sobre a tua vida. Eu vim pregar para alguém que precisa acreditar nessa palavra. As tuas deficiências não impedem que a graça de Deus se manifeste na tua vida. Por quê, pastor? Porque os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com a tua destra. Essa é a noite de Deus te levantar. Essa é a noite de Deus te restaurar. Essa é a noite de Deus fazer você vaso de honra. Você vai pregar de novo, vai cantar de novo. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Tem alguém que crê comigo nessa noite? Aleluia. Olha o verso 3. Fui à casa do oleiro e encontrei o oleiro trabalhando sobre as rodas. Jeremias recebe a palavra, se coloca de pé, ele desce até a casa do oleiro. Aí a mensagem começa a se iniciar agora, porque Jeremias desce e ele observa que o oleiro já estava trabalhando sobre as rodas. O oleiro não começa a trabalhar no vaso quando Jeremias pisa na olaria. Antes mesmo de Jeremias pisar, o oleiro já estava trabalhando. Israel está vivendo ciclos de quebras. Israel está vivendo ciclos de quedas. Aí o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro para comunicar uma verdade a Israel. Que verdade? Israel, mesmo vocês quebrados, mesmo vocês virando as costas para mim, mesmo vocês trocando a minha adoração por uma adoração pagã, eu, o Senhor, continuo trabalhando em vocês. A palavra de Deus para a nossa vida nessa noite é essa. A palavra de Deus é essa para a nossa vida. Como assim, pastor? É Deus olhando para a nossa vida e dizendo: eu ainda continuo trabalhando em você. Mesmo diante ao teu pecado, mesmo diante à tua crise, eu ainda continuo trabalhando na tua história. Deus permanece trabalhando não só na sua vida, mas Ele continua trabalhando na tua casa. Ele continua trabalhando na tua história. Ele continua trabalhando no teu casamento. E o fato de Deus trabalhar é Ele sinalizando: há uma nova história que vai surgir. Há um Deus poderoso, um Deus trabalhador, que Ele coloca as mãos no barro. E Ele começa a dizer: o barro está se estragando, mas eu já idealizei uma nova forma. Olha o verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos teus olhos. O oleiro está trabalhando. De repente, o vaso se estraga, o vaso se quebra. Perceba, estamos diante de uma mensagem figurativa. Deus representa Israel, Deus representa o oleiro e o vaso representa Israel. Obrigado. Então Deus está trabalhando.
enquanto Deus trabalha, o texto diz que o vaso se estragou. Aí Deus deixa muito claro o profeta dizendo: preste atenção no que você está vendo. O Senhor deixa muito claro, porque o Senhor está dizendo: eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto a fazer algo sobre a vida de alguém. Mas a grande questão é, aquele que está sendo trabalhado se entregou totalmente às mãos do oleiro? A gente precisa entender que a questão não é o oleiro estar na olaria. A questão é eu entender que mesmo quebrado, eu pertenço a um dono. A verdade é que Deus nos chama para viver algo sobrenatural. E muitas vezes nós confundimos a vida com Deus como apenas uma experiência. Mas o Senhor nos chama para viver um estilo de vida. Que estilo de vida é essa, pastor? Um estilo de vida conforme Ele nos chamou. O Senhor, Ele nunca vai nos chamar pelo pecado. Ele sempre vai nos chamar por aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Uma mulher que estava pegando um cântaro de água. Ela está em uma região chamada Sicar, dentro de Samaria. Em Samaria estava acontecendo uma miscigenação, uma mistura dos povos. E essa mulher ia meio-dia para pegar água, porque se ela fosse pela manhã, todo mundo olharia para ela e dizia: essa mulher não merece estar aqui, é pecadora. Só que quando ela chega no poço, existia alguém que não olha com o olhar de religiosidade, olha com o olhar de graça e de misericórdia. Eles começam a conversar, eles começam a entrar em um assunto ali teológico. Aí ele diz: mulher, a hora vem e a hora já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uma mulher que talvez não receberia graça e misericórdia de toda Sicar e Samaria, encontrou alguém que enxergou ela como uma evangelista e disse: a partir de agora, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que Deus faz na vida de alguém que as circunstâncias parece que não tem mais jeito. Ele olha e diz: tem jeito sim. Eu vou te fazer um profeta, uma profeta, um mensageiro, porque é dentro da olaria que o processo acontece. Por isso Ele não te chamou para uma experiência, Ele te chamou para um propósito. Somos chamados segundo o seu propósito, somos feituras de Deus. E muitas vezes nós se quebramos, porque nós deixamos coisas e pessoas nos modelarem. Muitas vezes nós se quebramos, porque nós deixamos ambientes nos modelarem. Não cometa o erro de ver Deus trabalhando na sua vida, e mesmo assim você permitir que coisas pequenas te façam quebrar, a ponto de fazer você perder a tua identidade em Deus. Israel se quebra. Eu gosto do Evangelho por causa disso. Israel se quebra, mas diz o texto que se quebra na mão do oleiro, se quebra na mão de alguém experiente, se quebra na mão de alguém que pode dar uma nova forma. Embora se quebre, a graça está olhando para Israel e dizendo: eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu vim pregar para alguém que talvez se quebrou. Eu estou dizendo: a graça vai te dar uma nova oportunidade. Porque talvez você se quebrou, e a maior raiva do diabo é essa: é ver alguém que está quebrado, mas está na mão do oleiro. Aleluia. É olhar alguém que está quebrado e o oleiro dizendo: tem jeito. É olhar para alguém que está quebrado e o oleiro está dizendo: ainda tem glória a Deus, ainda tem aleluia, ainda não entrou para dentro da fornalha. Eu vim pregar para alguém: ainda que você está quebrado, o oleiro está dizendo: você está nas minhas mãos. Aleluia.
raiva do diabo é essa. Porque diante das nossas quebras, a gente vê alguns apontamentos, alguns olhares. Aí quem olha de fora está dizendo, pela forma que Israel se quebrou, não tem mais jeito. Pela forma que Israel se quebrou, o Senhor já não tem mais expectativa. Alguém já olhou para a minha vida muitas vezes, e talvez para a sua também, e disse, pela forma que está, não tem jeito. Pela forma que caiu, já não tem chance de voltar ao ministério. Mas alguém lá de cima olhou e disse, quer saber de uma coisa? Está quebrado, mas o projeto ainda está de pé. O projeto ainda está de pé. Está quebrado, mas ainda está de pé. Está quebrado, mas ainda tem promessa. Está quebrado, mas eu ainda vou transformar em um vaso de unção. Está quebrado, mas eu não perdi o controle da tua história. Está todo mundo dizendo, vai ser descartado. Porque a questão da olaria é essa. Se estragou, joga de canto. Aí o Senhor pega o barro. Aí começa a dar um jeito naquele vaso. Aí começa a remodelar aquele vaso. Porque uma verdade que o inimigo da nossa alma precisa engolir é essa. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para completar. Tem alguém que é obra do Senhor aqui nessa noite? Tem alguém que é obra do Eterno aqui nessa noite? Se Ele começou na tua casa, Ele vai terminar. Se Ele começou na tua história, Ele vai terminar. Se Ele começou no teu ministério, tenha certeza, Ele vai terminar. Eu vim pregar para alguém que pensou que a sua vida não tinha mais jeito, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu vou te fazer viver a promessa. Pastor, qual é a mensagem de Deus para a minha vida? A mensagem de Deus é essa: o oleiro não abre mão de você. Prega para o irmão que está do teu lado, diga para ele, o oleiro não abre mão de você. Entendeu essa verdade? Porque coisas quebradas na mão de Deus se tornam abençoadas. E entendendo essa verdade, o Senhor está dizendo, eu te quero de volta para o meu altar. Entendendo essa verdade, o Senhor está dizendo, eu te quero você na minha presença novamente. Porque Babilônia não pertence a você. Aquele que te chamou está dizendo, eu tenho um propósito e promessa. E através disso, eu vou fazer na tua vida coisas extraordinárias. Vasos que está afastado. O Senhor está dizendo, eu quero fazer da tua vida algo sobrenatural e algo novo. Talvez você nem imaginava que você poderia ser usado por Deus novamente. Mas o Senhor está te chamando para a olaria chamada Igreja Batista Aliança, para dizer, é na olaria que tudo começa, é na olaria. Eu vim encorajar alguém nessa noite para dizer, na olaria de Deus, vaso quebrado tem jeito, vaso quebrado tem solução. Cadê os vasos nessa noite que compreendem isso? Há uma excelência de Deus que repousará sobre a sua vida novamente. A palavra de Deus que se colocará na sua boca novamente. O Senhor fará nova todas as coisas. E eu finalizo aqui dizendo, o Senhor está na porta. Ele, ao falar uma igreja de Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, então eu entrarei, cearei contigo, sentarei à mesa. E eu gosto da graça de Deus por causa disso, porque Ele sempre tem uma mesa para nos restaurar. Quando alguém olhou para Mefibosete, olharam dizendo assim, olha, é deficiente, não dá para sentar na mesa, mas o que corria nas veias de Mefibosete era um sangue real. Aí Davi, sabendo disso, disse, olha,
coloca na mesa. Porque a mesa, ela esconde as nossas deficiências e nos coloca com o olhar frente a frente com a graça. No dia que Pedro negou Jesus, o Senhor está lá na beira do mar com um peixe e um pãozinho. Jesus não falou do pecado de Pedro. Diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então volta a cuidar daquilo que eu estabeleci para você.